Este procedimento operacional padrão tem a finalidade de padronizar as operações em deslizamento de terra realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Disposições gerais. Considerando que os eventos de deslizamento de terra quase sempre são consequências de grandes precipitações pluviométricas, relevo com grande inclinação e ocupado por construções desordenadas, dentre outros fatores, propiciando diversos tipos de salvamento em um mesmo evento. Considerando que este tipo de evento toma uma proporção muito grande, sendo essencial ações padronizadas e muito bem coordenadas. Considerando que geram múltiplas vítimas, sendo estas, normalmente encontradas soterradas sob a massa de terra e destroços, onde para este tipo de evento, dá-se o nome de soterramento. Considerando os diversos órgãos, públicos ou não, necessários para atuar nas diversas fases do atendimento à emergência e a interação entre si. Considerando que, uma vez não adotadas as medidas preventivas necessárias, poderá haver falhas no salvamento das vítimas e na segurança de todos os envolvidos. Considerando, por fim, a necessidade de se estabelecer um modus operandi, a fim de padronizar as ações a serem desenvolvidas pelas guarnições do CBMERG, diante deste tipo de evento. Procedimentos. EPI. Equipamentos de segurança de uso obrigatório da guarnição que for atender à operação de deslizamento de terra. Capacete. Deve possuir conexão para headlamp, jugular e carneiras reguláveis e ser certificado para salvamento. Capacete Gallet MSAF2X. Luva. Deverá ser de vaqueta com reforço na palma das mãos e dedos. Óculos de proteção. Deverá ser certificado, com lente resistente a risco, impacto e anti-embaçante, deve possuir sistema para fixação ou no capacete ou direto na cabeça. Joelheira, caneleira e cotoveleira. Deverão possuir certificado para atividade e ter fitas para ajustes. Equipamento de proteção respiratória. Deve possuir certificação, se autônomo, deve-se certificar de que o ar respirável no interior do cilindro está ok, tanto no volume quanto limpo. Se for do tipo filtrante, assegurar que o elemento filtrante está na validade e é destinado para o tipo de proteção desejada. Máscara com filtro. Equipamento de respiração autônoma. Máscara contra poeira e névoas tóxicas. Outros equipamentos. Rádio. Deverá ser à prova d'água e resistente a impactos. Atentar para ele estar seguro, amarrado, ao bombeiro para não ter o risco de perdê-lo ou cair durante a operação. Rádio portátil. Furadeira de impacto elétrica. Com potência suficiente para furar concreto e de preferência movida a bateria, pela facilidade de transporte e utilização na operação. Furadeira de impacto elétrica. Lanterna. É importante que seja um equipamento de grande autonomia e que possua ajuste de foco, pois servirá tanto para uma avaliação em todo o sinistro quanto para pequenos espaços na busca por vítima, podendo concentrar o foco. Lanterna de mão. Facão. Verificar se está amolado, se possui bainha e com o cabo bem preso. Motosserra. Procurar ter disponível aparelho de vários modelos com potência e sabres maiores e menores, facilitando a adaptação ao uso. Lembrar que em locais fechados é necessário uso do IPR quando equipamentos com motores à explosão estiverem em funcionamento. Providenciar ferramentas para manutenção de primeiro escalão, óleo lubrificante para corrente, óleo 2 tempos para mistura com gasolina e gasolina. Motocortador. Em locais fechados, é necessário uso do IPR quando equipamentos com motores à explosão estiverem em funcionamento. Providenciar ferramentas para manutenção de primeiro escalão, óleo 2 tempos para mistura com gasolina e discos sobressalentes. É importante ter discos para corte de ferro e aço para concreto. Desencarceradores hidráulico e elétrico.
utilizados para corte das ferragens, levantamento de carga e afastamento, principalmente. Lembrar-se das ferramentas para manutenção de primeiro escalão, óleo hidráulico, gasolina e óleo lubrificante para o motor. Desencarcerador hidráulico, foto. Escoras. Utilizadas para contenção de paredes em valas, trincheiras e prevenções de estruturas. Podem ser confeccionadas em madeira ou aço. Estas classificam-se em artesanais, mecânicas, pneumáticas e hidráulicas. Escora mecânica. Escora artesanal. Escora mecânica. Escoras pneumáticas. Escora pneumática. Gerador portátil. Em locais fechados, é necessário uso do IPR quando equipamentos com motores a explosão estiverem em funcionamento. Destinado a possibilitar a utilização de equipamentos elétricos e de iluminação no local de trabalho. Providenciar óleo de motor e combustível extra, assim como ferramentas para realizar a manutenção de primeiro escalão. Ferramenta de sapa. Destinada a realizar escavações e remoções de terra nas técnicas de busca. Pá. Enxada. Tesourão. Cavadeira. Escada. Destinada a alcançar as partes inferiores das escavações, valas, taludes, trincheiras, auxiliando no acesso e retirada da vítima. Escada prolongável, foto. Bomba para esgotamento. Destinada para realizar a retirada da água do local das escavações. Bomba elétrica. Motobomba. Macaco hidráulico manual. Destinado ao levantamento e deslocamento de carga em locais de difícil acesso e com atmosfera explosiva. Corda. Destinada para realizar a segurança do bombeiro e para auxiliar na extricação da vítima. Tirfor. Destinado para tracionamentos, içamento e deslocamento de cargas. Atentar para levar a alavanca, o cabo de aço correto e acessórios para ancoragem. Searchican. Destinado à observação dos espaços existentes ou criados na busca e avaliação das condições da vítima, câmera de busca. Detector acústico. Destinado a localizar, através de ruídos, uma vítima soterrada. Deverá ser feito o máximo de silêncio durante a sua operação. Detector multigases. Destinado à leitura da atmosfera. Procedimento primordial para a entrada do bombeiro em locais confinados. Tinta spray laranja. Destinada à marcação dos locais onde estão sendo ou já foram realizadas as buscas por vítimas, informando riscos, hora, guarnição que realizou as buscas e ou retirada das vítimas, número de vítimas fatais ou vivas, etc. Marcação em sarag, foto. Apito. Destinado a auxiliar nos processos de busca de vítimas soterradas e comunicação entre os bombeiros. Megafone. Destinado a auxiliar nos processos de busca de vítimas soterradas e comunicação entre os bombeiros. Binóculo. Destinado à avaliação da massa de terra causadora do evento quando em grandes dimensões e ou afastada do observador. Maca. Própria para o transporte adequado da vítima, protegendo-a quando da sua retirada da massa de terra e no transporte até um local seguro ou a ambulância. Maca sked. Maca cesto. Quede, colar cervical e talas. Destinados a serem utilizados para a imobilização de vítimas, preparando-as para o transporte. Quede. Colar cervical. Tala para a imobilização, foto. Equipamento de proteção respiratória. Destinado à vítima, principalmente àquelas que levarão horas para serem retiradas. Linha de ar. Máscara de filtro. Cobertor térmico. Uma vítima de soterramento tende a perder muito calor devido ao contato direto com a água da chuva ou o terreno encharcado, é primordial a preocupação com seu aquecimento. Avaliar os riscos, evacuar e isolar a área, zonas quente, morna e fria, minimizando os riscos, interditando construções e afins que se encontram em risco.
Zona quente: toda a área atingida pela massa de terra, incluindo seu perímetro, onde encontramos pontos que ainda ofereçam risco de deslizar ou serem atingidas por deslizamentos secundários. Atentar para adentrar nessa área somente após vistoria e mitigação, se possível, de riscos aos socorristas e às vítimas. Zona morna: local entre as zonas quente e fria, destinado principalmente à desinfecção das equipes de localização e extricação. Zona fria: área destinada ao posto de comando, triagem, morgue, colocação dos cadáveres, área de espera e posto de atendimento médico. O perímetro de segurança deve abranger uma área que comporte com segurança e eficiência os recursos e as equipes, bem como limite os riscos. Ao isolar e determinar as zonas, lembrar que toda área sob risco deverá ser isolada. Algumas construções ou áreas estarão inseridas nesse isolamento, de forma que será necessário interditar e providenciar a evacuação do local. Em um primeiro momento, com um efetivo ainda reduzido, deve ser utilizado o recurso de informação e solicitação de retirada de todos para um local determinado, previamente escolhido pelo comandante da operação. Posteriormente, com a chegada da PM e da Defesa Civil Municipal ou Estadual, esse processo deverá ser feito de forma mais ordenada, incluindo cautela de bens, se necessário, cadastro e remoção para abrigos temporários disponibilizados pela Defesa Civil, Prefeitura etc. Com a chegada de especialistas em geologia e estruturas, Defesa Civil ou outro órgão, avaliar novamente os riscos de novos deslizamentos e alterar, se necessário, as zonas quente, morna e fria. Desligar a rede elétrica, se possível no relógio ou diretamente no poste de luz. Solicitar à concessionária de energia local. Fechar a tubulação de gás natural. Solicitar a SEG. Fechar tubulações de água. Solicitar à concessionária local. Prestar atendimento às vítimas que se encontram fora da massa de terra e em fácil acesso. Atentar para as pessoas que não foram diretamente atingidas que poderão necessitar de atendimento especial, tais como idosos, crianças de colo, grávidas, portadores de necessidades especiais, doentes etc. Providenciar iluminação, com geradores, se necessário. Atentar para os holofotes utilizados, protegendo-os da chuva, e providenciar combustível e óleo lubrificante para reabastecimento. Solicitar o máximo de informações com a Prefeitura e a população local, a fim de obter dimensionamento e posicionamento das casas e número de vítimas. Essa etapa é importantíssima, já que estas informações nortearão as buscas primárias, onde possivelmente encontram-se as vítimas, quantidade e seus nomes ou características físicas. Não se esquecer de anotar telefone de contato dos informantes, permitindo futuros contatos. As informações adquiridas deverão ser anotadas e arquivadas, de forma organizada, no posto de comando, facilitando futuras pesquisas por equipes de rendição. Estimar magnitude do evento conforme tabela a seguir. Magnitude descrição. Nível magnitude baixa, socorro comandado pelo comandante do socorro, OBM. Nível 2 magnitude média, socorro comandado pelo coordenador ou comandante da OBM. Nível 3 magnitude alta, socorro comandado pelo comandante do CBA. Nível 4 magnitude extraordinária, socorro comandado pelo Estado-Maior-Geral, subcomandante geral. Informar situação ao COCB, emerge e solicitar apoio, se necessário, GBS, segundo GESFAMA, GOA etc. Solicitar a Defesa Civil Estadual ou Municipal, que auxiliará no remanejamento da população atingida, desabrigados e desalojados, equipamento, trator, retroescavadeira, geradores, engenheiros civis, geotécnicos etc., solicitando, assim que possível, a vistoria técnica das construções atingidas e locais com possibilidade de deslizamentos secundários.
Solicitar a Polícia Militar, com o objetivo de salvaguardar os bens da população atingida, organizar o trânsito e fornecer segurança de forma geral. Não havendo vítimas, deixe o local com a Polícia Militar ou Defesa Civil. Elaborar croquis simples da área pontuando áreas de risco, posto de comando, área de triagem, área de espera, morgue, acessos para viaturas. Obter fotografias e imagens do local, se possível aéreas, anteriores e posteriores ao deslizamento. Com essas imagens, será possível entender melhor como era o local, para delimitar a área de busca, identificar destroços encontrados, tanto ruínas quanto vegetação, e traçar a estratégia mais eficiente. Avaliar as condições climáticas, chuva. A chuva pode aumentar o risco para os bombeiros que trabalham diretamente na zona quente, sendo necessário interromper os trabalhos ou aumentar a observação quanto ao risco. Identificar e sinalizar os riscos. Deslizamentos secundários são muito comuns, principalmente durante a chuva. Para ser executada uma busca por vítimas com segurança, deve-se identificar barrancos que se encontram cedendo aos poucos, com caminhos de água e com grande inclinação, entre outros, sinalizando-os alertando para o risco. Identificar e sinalizar rotas de fuga. É muito importante o bombeiro ter em mente para onde correr caso ocorram deslizamentos secundários ou queda de objetos. Para tanto, deve-se identificar, antes do início dos trabalhos, possíveis rotas de fuga, de preferência para fora da zona quente. Identificar e sinalizar áreas seguras. São os locais considerados seguros para onde convergirão os bombeiros que utilizarem uma rota de fuga. Essas áreas deverão, de preferência, estar localizadas fora da zona quente. Montar e identificar um posto de comando, zona fria. O posto de comando, viatura de referência, deverá ser posicionada em um local, fora de risco, que permita a visão de todo o incidente. Deverá ainda ser um local de fácil acesso e não exposto à agitação da operação, permitindo ao comando da operação planejar a mesma. Providenciar, isolar e identificar a área de triagem, zona fria. Essa área, que deverá ser montada seguindo o protocolo do GSI, é para receber as vítimas oriundas do local de deslizamento e deverá ser localizada na zona fria, com o objetivo de facilitar o transporte, estar fora do alcance dos riscos, da população e da imprensa, facilitando o trabalho dos bombeiros da área de saúde. Providenciar, isolar e identificar um local para assistência à população e à imprensa, fora da zona fria. Dessa forma, evita-se a necessidade de a imprensa entrar na área isolada e a população, de forma geral, conseguirá expor seus problemas e suas necessidades e terá informações das equipes de busca, acalmando-se. Solicitar a assessoria de comunicação social para tratar com a imprensa, se necessário. Organizar o trânsito de viaturas, permitindo a entrada e a saída da zona fria, sempre no mesmo sentido, evitando perda de tempo e acidentes. As ambulâncias deverão ter fácil acesso à área de triagem e ao posto médico. Dividir a área atingida por setores. Essa divisão poderá ser por quadrantes, sendo feita apenas no papel, facilitando, para as equipes de campo, a visualização dos locais onde farão as buscas. Lançar a equipe de localização portando algum meio de comunicação, rádio, para realizar a busca de superfície. Localizar uma referência de onde a vítima encontrava-se antes do deslizamento. Para isso, pode-se utilizar pontos notáveis como árvores, construções e até coordenadas geográficas. Identificar o caminho percorrido pela massa de terra, traçando um possível trajeto percorrido pela vítima massa de terra, diminuindo a área de busca. Iniciar as buscas nas margens onde existam construções parcialmente atingidas e ou pouca quantidade de terra. Nessas áreas, em tese, é mais fácil o acesso às vítimas e há a possibilidade de existirem espaços vitais.
Realizar a técnica de chamada à escuta sobre as estruturas soterradas com suspeita de vítimas presas. Nesse momento, todos os maquinários locais devem ser interrompidos. Atenção, silêncio total. Somos a equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros. Se alguém me escuta, grite ou bata 3 vezes. Após a chamada, a equipe de busca deverá colocar os ouvidos rentes ao solo, tentando ouvir os sinais. Em caso positivo de gritos ou batidas, as buscas devem ser intensificadas nesse local, com escavações. Caso negativo, a equipe deverá avançar no terreno, repetindo a técnica acima. Realizar a busca com cães. Essa busca poderá preceder a busca de superfície, sendo mais rápida. Para facilitar a identificação de possíveis vítimas a serem apontadas pelos cães, devem ser realizados cones de odores sobre a massa de terra, com auxílio de varetas perfurando o solo até 1,5 metros de profundidade e distância entre si de até 30 centímetros. Em áreas de taludes caso seja positivo o apontamento dos cães pelos cones de odores, deverá ser estabelecida uma área de intervenção de escavação de 10 metros por 10 metros, de modo a não desestabilizar o terreno. Realizar busca com equipamentos eletrônicos. Essa busca deverá ser realizada após encontrarem-se vestígios ou a busca canina ter logrado êxito, diminuindo o local a ser sondado pelos equipamentos. Isso se deve ao fato de ser uma técnica que demanda mais tempo, principalmente se o local a ser sondado for muito extenso. Realizar a busca física. Após realizadas as buscas em superfície, canina e por meios eletrônicos, não encontrando nenhuma vítima ou vestígio, a busca física iniciará utilizando ferramentas de sapa e, se necessário e possível, retroescavadeiras. Essas máquinas pesadas não devem ser colocadas sobre a massa de terra ou escombros, sendo utilizadas nas margens, retirando pouca quantidade de massa de terra e ou escombros por vez, permanecendo militares próximos para observar e procurar por vestígios. Localizada uma vítima, lançar a equipe de extricação, não interrompendo a localização de outras vítimas. A equipe de extricação será formada por bombeiros equipados e treinados para realizar escavações, escoramentos, cortes e perfurações, sistemas de força e conhecimento em APH. Abrir acessos espaços a fim de extricar a vítima. A cada metro escavado, deve ter um metro escorado. Abertura de acessos para a extração da vítima poderá se dar através da estabilização de taludes por meio de escoras e pontaletes, que, por sua vez, nunca poderão ter altura nem largura superior a 2 metros. Em intervenções de deslizamentos de terra em locais de trincheiras, a abordagem dos bombeiros deve ser realizada colocando painéis de madeira no solo ao redor para reduzir as pressões exercidas no solo. Os bombeiros somente poderão adentrar na área deslizada após a colocação de painéis laterais e o escoramento superior e inferior destes. Os tipos de escoramento a serem utilizados em deslizamento são: corte longitudinal, corte transversal. O tempo de permanência do bombeiro no interior de valas ou taludes não deve ultrapassar o tempo da retirada da vítima, devido à instabilidade do local. As intervenções em taludes podem ser realizadas de forma mecânica, retirada de massa por ferramentas, ou por intervenções hidráulicas, por meio de cortes com jatos d'água para desmanche. Com o desmanche hidráulico devem ser efetuadas valetas nas bases do talude, de modo que a massa possa escoar e não formar uma nova área com terreno instável. Reavaliar os riscos. À medida que vão sendo criados espaços, novos riscos poderão surgir, como gás, produto tóxico e ou contaminante, sangue, etc. Se necessário e possível, poderão ser utilizados tratores e retroescavadeiras nas margens do deslizamento, para remover os escombros. Nunca posicioná-los sobre os escombros, tampouco abrir acesso onde haja vítimas.
Quando houver vítimas estricadas, transportá-las à área de triagem. Catalogar as vítimas encontradas, fotoidentificação por meio de documentos ou características físicas. Essas informações deverão ser armazenadas no posto de comando. Catalogar e acautelar os bens encontrados com a vítima no posto de comando, relógio, carteira, dinheiro etc., e os bens encontrados nos escombros que foram retirados, para acessar ou localizar vítimas. Os bens que não foram revirados durante a busca não serão catalogados e acautelados, salvo armamento, cofre ou algo de grande valor. Executar ventilação para as vítimas localizadas que demorarão a ser resgatadas. Cuidado ao usar oxigênio para ventilação, pelo risco de causar explosão. Sempre priorizar a localização dos vivos em detrimento da retirada dos mortos. Estes poderão ser removidos caso interfiram na busca canina ou se houver necessidade da sua retirada para acessar algum vivo. Havendo óbitos, retirar os corpos, transportando-os diretamente ao ARC. Caso a ARC não esteja disponível, providenciar, isolar e identificar um local, morgue, para colocação dos mortos, zona fria. Esse procedimento evita causar alvoroço entre os espectadores, chamando a atenção da imprensa e expondo desnecessariamente o corpo e os familiares. Catalogar os óbitos no posto de comando, fotoidentificação, utilizando documentos ou características físicas. Catalogar e acautelar os bens encontrados com o corpo. Providenciar combustível para os equipamentos. Atentar para identificar, nos equipamentos, o tipo de combustível correto. Caso a duração do evento tenha possibilidade de exceder 24 horas de trabalho, prever. Alimentação e hidratação. Local para higiene. Local para descanso. Para esse tipo de evento, deve-se providenciar o ponto quente, local destinado aos bombeiros para permanecer em repouso devido à grande quantidade de calor perdido em contato com a terra e a água provenientes de chuvas e do solo. Rendição ou revezamento da equipe caso ultrapasse 72 horas. Providenciar, isolar e identificar a área de espera, local a ser utilizado para receber e catalogar pessoal para rendição, equipamento e viaturas. Realizar a desinfecção e limpeza das equipes de localização e extricação na zona morna, antes de acessarem as áreas comuns, alojamento, refeitório etc. Essa desinfecção deverá ser administrada pelo GSE ou GOP, conforme necessidade. Caso a busca se concentre em construções, utilizar as técnicas previstas no POP de busca e resgate em estruturas colapsadas. Ao terminarem as buscas, a desmobilização deverá iniciar seguindo os passos seguintes: área de espera, morgue, área de atendimento à população, área de triagem, posto médico, posto de comando, isolamento. Definições: colar cervical, dispositivo destinado à imobilização da coluna cervical. Desencarcerador, equipamento utilizado pelos bombeiros para retirar vítimas presas em ferragens de automóveis, aeronaves ou qualquer outro ambiente que, devido à sua estrutura metálica, necessita ser cortada por equipamento especial. Equipamento de proteção respiratória, equipamento que visa a proteção do usuário contra a inalação de ar contaminado ou de ar com deficiência de oxigênio. Headlamp, lanterna de cabeça. QD, dispositivo utilizado em conjunto com o colar cervical destinado à imobilização de toda a coluna de vítimas de acidentes veicular que estejam sentados. Modus operandi, expressão em latim que significa modos de operação. Precipitações pluviométricas, processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a superfície terrestre. Abreviaturas: CB, MERGE, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. IPR, Equipamento de Respiração Autônoma. QD, Kendrick Strication Device, colete de mobilização dorsal.
PM Polícia Militar.